Então, vamos lá para a nossa aula de número 8 hoje. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a educação profissional técnica de nível médio, também sobre a educação especial, tá? E também sobre o EJA também. Então, o artigo 36A, ele vai falar o seguinte: sem prejuízo do disposto da seção 4 deste capítulo, o ensino médio, atendido à formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. A gente já viu isso lá no começo, lá, né, da nossa aula do LDB, quando fala, né, no artigo 1º, e tem até a pirâmide lá que a gente mostra lá, qual é a função, né, da educação. Então, aqui vem falar mais uma vez aqui, então, que poderá, então, prepará-lo, tá, para o exercício de profissões técnicas, tá? Então, ele fala poderá, tá? Ou seja, pode ser que às vezes não consiga, mas o papel que é para preparar ele para o exercício das profissões técnicas aí. E aí, no parágrafo único, vai falar o seguinte: a preparação geral para o trabalho é facultativamente aí a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. A gente também já viu sobre isso. Então ele fala aqui então é o seguinte, ó, mapinha mental para a gente entender melhor aqui, ó, que essa formação e essa preparação ela é geral para o trabalho, tá? Trazendo uma habilitação profissional para a pessoa ali, para o educando, elas podem acontecer então no próprio estabelecimento de ensino médio ali, tá? Na escola onde ele está estudando, que às vezes ali na escola dele tem o ensino médio e tem também o técnico, tá? Ou em outra instituição, tá? Com cooperação aí com instituições especializadas. Às vezes não tem naquela escola, aquela escola faz uma parceria. Foi o que eu falei para vocês aquele dia, né? Faz uma parceria, até deu exemplo lá de Cunha que eles fazem parceria lá, né? Com o Tableau e faz parceria também com a ETEC, que lá na escola lá tem o curso técnico, tá? Então já tem uma questão em cima disso aqui que a gente está vendo, tá? Que é a questão 58. Vai falar o seguinte: assinale a alternativa correta referente à educação profissional técnica de nível médio, que consta na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Então é para a gente assinar a alternativa correta aqui, que vai falar referente a sobre a educação profissional técnica aqui de nível médio, tá? E a gente vai ver a alternativa A aqui, então, ó, vamos ver se está certo, tá? Aí vocês participam aí para ver se está tudo certo ou não. Então, a preparação geral para o trabalho é facultativamente a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Vocês acham que está certo? Sim, Sim, correto. Essa é a alternativa certa aqui, ó. essa é a É- alternativa certa. Isso, essa é a letra A, é a resposta da pergunta, tá? Agora vamos ver as outras ali, o que que tem de errado nelas ali, ó. Letra B. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar as normas complementares dos respectivos sistemas informatizados. A gente não viu nada sobre isso, tá? Então, elimina ela. C. A preparação geral para o trabalho é facultativamente, tá? A gente não viu nada sobre facultativamente, a gente viu poderá, né? Poderá prepará-lo ali no caso, ó. A habilitação profissional deverá ser desenvolvida exclusivamente nos próprios estabelecimentos de ensino. Está errado também, não é exclusivamente aqui no estabelecimento de ensino, porque pode fazer cooperação também com outras instituições, então está errado aqui. Letra D. O ensino médio não poderá preparar o aluno para o exercício de profissões técnicas, tá? Também não vimos isso, tá ok? Vamos lá. Artigo 36B. Ô César, por que que a questão C está errada? Não peguei. A C, a Parece, pre- parece que está a mesma coisa que o parágrafo único. ela está aqui, ó. Ela vai falar assim, ó. A preparação, tá? Geral para o trabalho e facultativamente a habilitação profissional deverá ser desenvolvida Ah, deverá. exclusivamente. Tá aqui, ó. Tá exclusivamente. E lá na outra fala nos próprios estabelecimentos. Deixa eu só aceitar, a pessoa está pedindo aqui. Está escrito deverá, está escrito poderão aqui no. Isso, né? Então o erro tá ali, tá? Então aqui está explicando facultativamente exclusivamente, ó. Pegadinha.
Pegadinha, não Pegadinha. tinha reparado nisso. Isso, ó, tá vendo? É Tá, exclusivamente, e não é exclusivamente, é pode ser desenvolvido nos próprios estabelecimentos de ensino, tá? E aqui fala exclusivamente nos próprios estabelecimentos de ensino, né, de ensino médio, né? E na realidade, ó, que ele fala que pode ser no próprio ensino médio ali, né? E também cooperação com outras instituições. E aqui nessa letra C que não tem as outras instituições, só fala no próprio estabelecimento de ensino médio, tá? E fala exclusivamente. Então, é o que está errado aqui na nossa questão. Vamos ver o mapinha aqui, foi ó, joia. Obrigada. tá? Vamos lá, 36B. Vamos ver agora a estrutura. Qual é a estrutura aqui da educação profissional, tá? Vai falar sobre a estrutura da educação profissional. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas. Então, vamos ver quais são aí a estrutura aí, ó. Primeiro aí, articulada, que é durante o ensino médio, tá? A gente já viu isso também. Então, vendo novamente, tá? Isso aqui cai de montão em concurso, fica atento, tá? Essa parte que cai em concurso, ó. Então, quando ele fala que é articulada, tá? Com o ensino médio, ou seja, durante o ensino médio. Então, a criança entrou lá o aluno está estudando lá, né? No ensino médio lá, ele pode fazer então ali o técnico ali junto, tá? Com uma matrícula só. No caso aqui, ó, vai falar que é articulada, tá? Fazendo junto com o ensino médio e o técnico, ou seja, vai fazer uma matrícula só, tá? O mapinha mental aqui, ó, tá explicando melhor aqui, mas eu vou ler o segundo para vocês aqui em cima, ó. E aí tem a subsequente, tá? Então tem articulada e subsequente, tá? Tem uma diferença entre as duas aí. Na subsequente vai falar o seguinte: em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Então, a pessoa terminou o ensino médio e quer fazer um curso técnico. Ele pode? Pode, tá? Então, após o ensino médio aí. Daí a gente vai ver no mapinha aqui, ó, tá? Quando fala EPTNM aqui, ele está falando aqui que é da educação profissional técnica de ensino de nível médio, tá? É a abreviação aí do ensino aí de técnico aí, tá? Do do nível médio aí. Então ele vai falar o seguinte, ó, no mapinha mental. Existe duas formas aqui, ó. A articulada, que ela é integrada ou concomitante, só que cai em concurso, tá? Fica atento, isso aqui eles cobram de montão isso aqui em concurso, saber separar uma da outra, e depois a gente vê a subsequente. Então, a integrada, guarda bastante isso aí, ó. Integrada é uma matrícula só, tá? E uma instituição, ou seja, ele está fazendo o ensino médio, mas eu vou pegar o exemplo lá do ETEC lá. Ele fez a matrícula dele no ETEC, para ensino médio e nível técnico. Então, ele já está fazendo os dois juntos. É uma matrícula só para os dois cursos, ensino médio e técnico, tá? E aí tem a parte aqui, ó, que é a concomitante. Aí a concomitante, ela é duas matrículas, tá? Na mesma instituição de ensino. Como assim duas matrículas na mesma instituição de ensino? Por exemplo, ele entrou esse ano lá no primeiro ano do ensino médio, mas ele não quer fazer o técnico. Daí ele passou para o segundo ano do ensino médio e aí ele resolveu fazer o técnico. Ou seja, ele não pode mais usar de uma única matrícula. Ele tem que fazer uma nova matrícula para o curso técnico agora, tá? Então ele vai estar matriculado no segundo ano do ensino médio e aí uma nova matrícula para o primeiro ano ali do ensino técnico, tá? Então são duas matrículas na mesma instituição, tá? Ou também, ó, o concomitante pode ser em instituições de ensino distintas, ou seja, ele continua fazendo o ensino médio na escola que ele está e aí ele pode fazer o nível técnico em outra escola, em outra instituição, tá? Continua sendo duas matrículas, uma na onde ele está e uma na outra onde ele foi estudar agora. E aí nós vamos ver aqui, ó, as instituições de ensino distintas, tá? As instituições de ensino distintas aqui, ó, nesse caso aqui, terá um PPP, tá? Unificado, ou seja, um projeto pedagógico unificado, tá? Vai juntar o PPP da escola que ele está fazendo ensino médio, junto com o PPP da escola da onde ele está ali fazendo a outra escola B, no caso, onde ele está fazendo o ensino técnico ali. Deu para entender, gente, essa parte? Ficou alguma dúvida? Quer que explique de novo? Sim, não deu sim. Deu? Então, só Eu fiz lembrando, tá? como concomitante. Isso. Eu tenho técnico, mas eu fiz como concomitante. Na Isso. época, eu estudei ensino médio no instituto Aham. e técnico eu fiz particular.
Ah, tá. Então você fez o concomitante. É isso mesmo. Então, para você ficou facinho de guardar isso aí, né? Ficou facinho. Tá? A integrada, É, ficou mais fácil o mapa, né, mental. isso. Então fica mais fácil aqui, ó. Então, a integrada, tá? Quando falar articulada, você já lembra da integrada e concomitante, tá? E quando falar subsequente, a gente vai ver daqui a pouco aqui, ó. Então, integrada e concomitante. Integrada é uma matrícula só, tá? Deixa eu só adicionar mais uma pessoa aqui, peraí. Então, fica bem atento. Quando aparecer no concurso lá, falar de articulada, você já lembra que a articulada tem duas, integrada e concomitante. A integrada é uma matrícula só, tá? Tanto para o ensino médio como para o ensino técnico na mesma instituição. É uma matrícula só, tá? Para os dois cursos. E aí a concomitante que é separado. Daí pode fazer. Ele entrou estudando o primeiro ano do ensino médio, terminou o ensino médio, daí ele resolveu fazer o técnico também. Daí ele vai lá, vai passar para o segundo ano do ensino médio, só que ele faz uma outra matrícula dentro da mesma instituição para cursar o curso técnico. E aí, instituições de ensino distintas, ele pode fazer o segundo ano do ensino médio na escola que ele está ali e fazer o primeiro ano numa outra escola B, por exemplo, é o curso técnico, tá? Opa. E aí, instituição de ensino distintas aí, tá? Mesma coisa, vai unificar aqui em caso o projeto pedagógico aí, tá? Vai chamar projeto pedagógico unificado, que vai unir da escola A com a escola B, tá ok? Parágrafo segundo aí, vamos lá. É, As formas referidas no inciso primeiro e segundo, articulado e subsequente do caput deste artigo, poderão também ser oferecidas em articulação com a aprendizagem profissional, nos termos da Lei 10.097, de dezembro de 2000. Foi incluído em 2023 isso aqui, tá, gente? Incluído em 2023. Então vamos ver aqui como é que funciona aqui, ó. Tá? Quais são as formas aqui? Ou seja, ele faz os três ao mesmo tempo, tá? Como assim os três ao mesmo tempo? Ó, ele vai fazer o ensino médio, tá? Vai fazer o técnico e vai fazer também a parte de aprendizagem profissional, que é o menor aprendiz, tá? Então ele está fazendo o ensino médio, está fazendo o curso técnico e aí ele conseguiu um emprego lá ou um estágio lá de menor aprendiz na área que ele está fazendo o técnico ali, tá? Ou seja, então ele faz os três ao mesmo tempo aqui, no caso aqui a articulação da aprendizagem profissional. Daí as formas são qual? Articulada e subsequente, tá? Poderão ser oferecidas em articulação com aprendizagem profissional. Então aqui, ó, mapinha mental aqui, ó, tá? Quais são as formas? Tá? Articulada e subsequente, ó, poderão ser oferecidas em articulação, uma com a outra ali, tá? E com a aprendizagem profissional. É o trabalho do menor aprendiz no caso aqui, tá? Quando falar subsequente, ele está fazendo junto, tá? Vamos lá para o terceiro agora aqui, o parágrafo terceiro. Quando a educação profissional técnica de nível médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, poderá haver aproveitamento. Ou seja, então, quando ele estiver fazendo o curso técnico aí, tá? Oferecido junto aí, então, ó, tá? O técnico e o médio, né? Junto, oferecido em articulação aí, junto aí, ó, aprendizagem profissional, no caso, o pequeno aprendiz ali, tá? E aí, quando haverá, então, quando poderá haverá o aproveitamento? Aí a gente vai ver agora quando vai aproveitar aqui o conhecimento dele, ó. Inciso primeiro, das atividades pedagógicas de educação profissional técnica de ensino médio para efeito de cumprimento do contrato de aprendizagem profissional, nos termos do regulamento aqui incluído no 2023. Então, por exemplo, ele está tendo atividade pedagógica lá na escola lá, tá? E aí chega lá na atividade profissional dele, lá no menor aprendiz lá que ele está trabalhando, surgiu aquele assunto que ele aprendeu na sala de aula. Ele pode estar usando aquilo lá dentro do trabalho menor aprendiz, porque o menor aprendiz eles têm um contrato lá, né, de horas também para fazer. Então ele pode usar aquela aprendizagem dele pedagógica ali para eliminar horas ali dentro do contrato dele de menor aprendiz ali, tá ok? Então ele poderá haver aproveitamento aqui, ó, mental aqui, ó, atividades pedagógicas, tá? Dentro do trabalho dele ali, um exemplo, um exemplo que ele, né,
sobre vendas, por exemplo, tá? Um exemplo que ele está fazendo um curso de vendas lá. E aí ele está aprendendo uma matéria lá, dentro da escola lá, atividade pedagógica ali, e lá dentro do trabalho dele, de menor aprendiz lá, ele surgiu esse assunto aí desse tema pedagógico aí. Então ele pode aproveitar lá dentro da escola e falar, não, eu aprendi isso aí lá dentro da escola, eu não preciso mais aprender aqui dentro do pequeno aprendiz. Ele vai eliminar horas ali, tá ok? Então, para efeito de cumprimento ali do contrato do menor aprendiz ali, as atividades pedagógicas podem ser então aproveitadas no contrato, tá? Referente ali ao menor aprendiz ali. Deu para entender, gente, essa parte? Sim. Então vamos lá. Inciso segundo aqui, ó. Hum. Das horas de trabalho. Então, das horas de trabalho em aprendizagem profissional, agora está falando lá no serviço dele, onde ele está fazendo o menor aprendiz lá. Para efeito de integralização da carga horária do ensino médio, lá na escola, tá? No itinerário de formação técnica profissional dele, ou na educação profissional técnica de nível médio, nos termos de regulamento, também incluído ali. Então, ele poderá aproveitar também, ó, tá? Haverá, então, aproveitamento ali também, ó, tá? Das horas de trabalho, ou seja, ele pode ser aproveitado ali dentro desse curso técnico dele lá, né, na parte de trabalho dele lá, tudo aquilo que ele está aprendendo lá do menor aprendiz lá, ele pode trazer para dentro da sala de aula também, vai contar para ele horas também, tá? Então, a aprendizagem profissional dele tá para integralização à carga horária do ensino médio. Ele pode usar aquela carga horária de atividades, né, que ele ainda não viu na sala de aula, mas que ele já viu lá no menor aprendiz, e aí quando chegar esse tema aí dentro da sala de aula, ele pode usar aquele tempo que ele usou lá aprendendo lá dentro do menor aprendiz para o itinerário para a formação técnica profissional dele aqui, tá? Artigo 36 aqui, ó. A educação profissional técnica de nível médio articulada. Quando fala articulada, é junta, tá, pessoal? Que é a subsequente lá, tá? E a integrada, é as duas junto lá, quando fala articulada. Então, prevista no inciso primeiro do artigo 36b que a gente viu, será desenvolvida de forma, ou seja, a atividade integrada ou concomitante. Vai ser junto as duas aí, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Primeira aqui, integrada. Ela é oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, tá? Então a integrada aqui é só para quem já concluiu o ensino fundamental, sendo um curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno, ou seja, com a mesma matrícula então. Foi o que a gente viu lá no artigo anterior, lá 35B, 36B lá, tá? Que a integrada é uma matrícula só. Aí a concomitante aqui, que a gente viu lá também, a gente falou lá, que ela é oferecida a quem ingresse no ensino médio, ou seja, quem já terminou ou quem esteja cursando, e efetua-se, então, no caso aqui, duas matrículas distintas aqui, uma para cada curso aí, né, podendo ocorrer, então, aí, onde ele, por exemplo, passou de ano ali para o segundo ano, e aí ele não fazia no primeiro ano o técnico, agora ele pode fazer o técnico no segundo ano, daí fazer uma nova matrícula aí, tá? Então, pode ser na mesma letra A aqui, ó, na mesma, são três itens aqui, ó, concomitantes. Na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis, tá? Ó. Então, guarda isso aí, ó. Pode fazer na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis, tá? B. Em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis também, ó, tá? Então, tanto numa mesma instituição como na outra, né? E aproveitando as mesmas oportunidades aí. E a letra C, em instituições de ensino distintas, né, diferentes aí, mediante convênios de complementariedade ali, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. Ou seja, instituições distintas com o mesmo PPU ali, tá? Mesmo projeto pedagógico unificado ali. Aí vem aqui para nós aqui uma questão em cima disso aí que a gente acabou de ver, ó. Vamos lá. De acordo com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a educação profissional técnica de nível médio articulada será desenvolvida de forma concomitante. Ó, concomitante, tá? Quem está falando. A concomitante são três formas lá que a gente viu lá, A, B e C. Oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso e podendo ocorrer. Então, vamos ver aqui quais alternativas estão certas aqui, ó. Na mesma instituição de ensino,
aproveitando as oportunidades educacionais disponíveis, tá certo? Sim, tá certo. É a letra A. Isso, certinho aqui, a 1 tá certo. Vamos ver a 2 agora. Em instituições de ensino distintas, aproveitando as oportunidades educacionais disponíveis? Tá certo, é instituições distintas, é isso mesmo. Certinho. Letra C. Terceiro, que é do caso aqui, ó. Em instituições de ensino distintas, mediante convênio de intercomplementariedade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento do projeto pedagógico unificado. Tá certo? Tá. Tá lá na letra C, ó. Vamos ver, então, conferir lá, ó. Mediante convênio de intercomplementariedade, visando o planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. Certinho. A letra E é a letra correta, tá? Então a letra E, que ó, as três alternativas aí estão corretas. É a letra E, a resposta aqui da nossa alternativa aqui. Tá ok? Deu para entender, gente? Ficou claro? Deu para entender. Tá? Então, Pra, pelo menos para mim tá bem claro. então aí, quando é concomitante, ele aproveita a letra A, B e C que a gente viu agora há pouco aqui, na mesma instituição de ensino, aproveitando as oportunidades educacionais disponíveis, em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis, ou em instituições de ensino distintas, mediante convênios, tá? Que está lá na letra C, lá, ó, tá? Mediante convênios ali de intercomplementariedade ali, visando, tá? O planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. Correta, as três alternativas estão corretas. Vamos ver mais uma questão. De acordo com a Lei 9.394/96, o ensino médio, atendido à formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Segundo a referida lei, a educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida em duas formas. A gente viu as duas formas agora há pouco lá. Vamos ver a letra A aqui, ó. Básica e concomitante, tá certo? E aí? É básica mesmo e concomitante? Não, tá errado. Tá errado. A concomitante tá certo, mas a básica tá errada. Mas aqui, ó, desculpa, a concomitante também não tá certa, não. Nem básica nem concomitante, tá? Tá confundindo a concomitante ali, ó. Integrada e básica? Também não. Também não. Subsequente e propedêutica? Nem ouvi essa propedêutica. Não, tá errado Subsequente, também. é, não, não é. Isso. Não. Articulada e subsequente? Agora sim, é. Isso, correto aqui. Lembra que a articulada ela tem duas, né? É a articulada aqui, ó, Isso, é integrado e tá? comitente. Isso. A articulada ela tem integrada e concomitante. Então é articulada e subsequente, que a gente viu, tá? Lá no artigo agora há pouco, que acho que foi o 36b, se eu não me engano. E a letra E, concomitante, tá errado. E profissionalizante, tá errado também, tá? Então guarda esse nominho aí, ó, articulada e subsequente, tá? A subsequente é junta, como eu falei, articulada uma com a outra, e a articulada ela pode ser integrada ou concomitante. Artigo 36d. Os diplomas de recurso de educação profissional, técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ali ao prosseguimento de estudos na educação superior, né? Então, o diploma ali, tá, do curso técnico ali, tá? Ele vai ser então registrado ali com validade nacional e habilita também para o prosseguimento para estudo superior, aí, no caso, tá? Às vezes a mesma área ou uma área distinta também, que às vezes a pessoa queira. Parágrafo único aqui, ó. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada, concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho. Então a gente viu lá que o curso técnico aqui, ó, que está aqui no mapinha mental, esse EPTNM aqui ó, é o curso técnico, tá? Então ele pode ser articulada e pode ser subsequente,
né? A gente viu aqui subsequente é os dois juntos lá. A integrada a gente viu que ela é articulada, quer dizer, ela é integrada ou concomitante. A integrada, ele vai ter uma única matrícula, que a gente viu lá, né? E na concomitante aqui, né, ele pode estar fazendo na mesma escola, né? Só que com duas matrículas, tá? Ou em escola distinta aí, com matrícula uma em cada escola. E ele pode também, como ele falou aqui, ó, tá? Tem o tempo de término ali, no caso, o curso técnico, né? Mas ele pode obter também certificado de qualificação para cada parte que ele concluir. Então, exemplo que ele está fazendo lá um curso técnico de administração, né? E lá dentro do curso de administração tem lá, por exemplo, auxiliar administrativo. Existe essa profissão de auxiliar administrativo, tá? Então, dentro do curso técnico de administração, ele fez lá já um módulo de assistente de administração, né? Assistente administrativo. Então, ele pode pegar um certificado da escola lá de assistente administrativo e pode usar para arrumar um emprego como assistente administrativo, porque ele já tem um certificado que ele concluiu dentro do curso dele lá, tá? Então tem esse aproveitamento aí, ele pode estar usando aí, tá? Porque a LDB permite aí que ele tenha esse diploma de cada etapa que ele concluir dentro do curso técnico ali, tá? E aí nós vimos então que a parte então concomitante aí, né, é duas matrículas aí. Vamos lá, a questão 61 aqui, ó. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio nas formas articuladas, concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão, segundo a lei, ali, ó, vamos ver então aqui, ó, a. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem no aluno, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes, valores para uma sociedade menos democrática, tá certo? É uma sociedade menos democrática mesmo? Não, não tem Não, nada tá, disso não. Está errado essa? isso, totalmente errada, tá? No começo estava até bonito ali, né? Tendo conhecimentos, habilidades, formação de atitudes e valores, né? Até aqui tá bom. Aí vem para uma sociedade menos democrática, tá errado. Letra B. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para encerrar seu aprendizado de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade em diferentes condições de trabalho, tá certo? É para encerrar o aprendizado mesmo? Não, não encerra o aprendizado, né? Não, tá errado, porque daí ele vai continuar, prosseguir ele para o ensino superior. Então tá errado aqui, esse encerrar seu aprendizado tá matando a questão aqui. Letra C. A obtenção de certificado de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento de cada etapa que caracteriza uma qualificação para o trabalho, tá certo? Ele pode pegar um Questão de diploma de cada certificado. etapa que ele concluiu dentro do curso médio, tá certo isso? Ah, tá, entendi agora. Qualificação para o trabalho após conclusão. Não, não, não pode. Será que não? Tá lá Não no parágrafo pode? único lá. No parágrafo único ele fala, ali, ó. Parágrafo único. Isso, aqui em cima, ó. Vou voltar para vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. A preparação geral, tá? Tá vendo, ó? Possibilitará, né, a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão com aproveitamento de cada etapa, ó, que caracteriza uma qualificação Ah, para o trabalho. Então, a nossa alternativa correta é a letra C aqui, ó, tá? Então, ele vai ter aqui, ó, segundo a lei que possibilita, então, né, a obtenção de certificado de qualificação para o trabalho após a conclusão com aproveitamento de cada etapa que caracteriza uma qualificação para o trabalho. Foi aquele exemplo que eu dei. Ele está fazendo um curso de técnico de administração e aí dentro desse curso de técnico de administração ele teve um módulo lá que é assistente administrativo. E aí ele pega um diploma assim que ele concluir essa etapa, esse módulo, e aí ele pode arrumar um trabalho nessa profissão de assistente administrativo, tá? Então, letra C é correta aqui, ó. Letra D, vamos ver lá. Oportunidades educacionais apropriadas, consideradas características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho mediante os cursos e exames. Totalmente errado, tá? Então tá errado aqui. Então a nossa letra da nossa alternativa correta é a letra C, tá?
que ele vai ter então aí a obtenção de certificado de qualificação para o trabalho aí a cada etapa aí que ele concluir. Agora nós vamos para o EJA, tá? Educação de Jovens e Adultos, que cai bastante também em concurso. Então vamos lá. Artigo 37 aqui, ó. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio. Então o EJA é só para fundamental e médio, tá, gente? Ensino infantil não. Tá errado, tá? Fundamental e médio na idade própria. E constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Cuidado com essa palavrinha aqui que eles vão colocar ao longo da educação básica ou ao longo do ensino médio, tá? Daí vai estar errada a questão. Tá? Ao longo da vida aí, ó, tá? E é um princípio. Lembra que a gente viu isso aí lá no artigo 3º lá, que é um princípio, né? Que a educação e a aprendizagem ao longo da vida é um princípio, tá? Então vamos ver aqui, ó, mapinha mental. Então o EJA aqui, né, para quem que é, né? Quem que pode fazer ali? É para quem, né, vai fazer o ensino fundamental ali, que não concluiu na idade certa lá, ou ensino médio. Lembra que o ensino fundamental vai até aos 14 anos, tá? Que é dos 6 aos 14 anos ali o ensino fundamental. Então, e o ensino médio é dos 15 aos 17, tá? Ensino médio. Guarda isso aí, que isso aí cai bastante questão também. Então, ele pode fazer o EJA, tá? No ensino fundamental, ele tem que ter 15 anos para poder fazer o EJA do ensino fundamental. Se ele tiver 14 anos, ele não pode. Por quê? Porque o ensino fundamental vai de 6 a 14 anos, tá ok? E o ensino médio, se ele quiser fazer o EJA, ele tem que ter 18 anos para cima. Ele não pode fazer se ele tiver 17 anos, tá? Porque o EJA no ensino médio é de 18 em diante, tá? Porque o ensino médio é de 15 a 17, tá ok? Deu para. Ficou claro, gente, essa questão desse artigo? Ficou assim. Então vamos lá. Questão 62 aqui, ó. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, promulgada em 96, deu sequência à Constituição e estabeleceu a educação de jovens e adultos. De acordo com a lei, a educação de jovens e adultos é destinada àqueles que. Aí vamos achar aqui agora uma só, que está certa, as outras estão erradas. Então, letra A, vamos ver onde está o erro na letra, se está certo ou tem erro na letra A. Ó. Busca uma profissionalização imediata a partir dos 14 anos de idade, tá certo? Não, profissionalização, não. Não, tá errado, isso aí. Letra B. Moram exclusivamente na zona rural e são maiores de 20 anos de idade? Também não. Também não. Também não, é para todo mundo, né? Independente aí se mora na zona rural ou na cidade, né? E é maior de 18 anos. Aqui tá colocado 20 anos aqui, ó. C. Não tiveram continuidade de estudos no ensino fundamental devido ao trabalho. Tá certo isso? Também não. Também não, tá? Letra D, que então é a nossa alternativa correta. Ó. Não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, tá? Então é na idade própria aqui, ó, tá? Fica bastante atento que isso aí pode cair essa questão também lá no concurso lá. Parágrafo primeiro aqui, ó. Continuando ainda falando aqui do EJA aqui. Os sistemas de ensino assegurarão, ou seja, garantirão aí, né? Tem que garantir gratuitamente. Cuidado com essa palavra gratuitamente, eles vão colocar lá obrigatoriamente, né? É gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas consideradas características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho mediante cursos e exames. Quando fala curso aqui é o EJA, tá? E exames aqui é o INSEJA, que é o exame lá para quem termina a certificação lá de jovens e adultos lá. Então, o EJA ele deve, então, aqui, ó, mapinha mental para a gente entender melhor. Né? O EJA deve considerar que, então, ó, mediante cursos e exames, né, características do alunado, seus interesses e condições de vida e de trabalho, tá? Então, tem que considerar essas três coisas aí, ó, no EJA aí, tá bom? Parágrafo segundo aqui, ó. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.
Terceiro, a educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional, tá? Na forma do regulamento. Ou seja, o EJA aqui deverá articular-se aqui, tá? Estar junto, no caso, com a educação profissional. A gente sabe que isso muitas vezes não acontece, né? Porque geralmente quem vai fazer o EJA já trabalha o dia inteiro, não tem como ele fazer o EJA em um curso técnico, né? Então, se ele já está fazendo o EJA ali, também eu nunca vi também alguém que faz o EJA e está fazendo curso técnico ao mesmo tempo, né? Porque geralmente o EJA geralmente é à noite. E os cursos técnicos, a maioria deles são à noite, a não ser que a pessoa vai fazer um curso técnico particular, né? Aí ele tem que fazer durante o dia ali. Então a gente vê aqui que por isso que ele fala aqui, ó, que é preferencialmente com a educação profissional. Só que a gente sabe que isso não acontece, né? As escolas oferecem o EJA, o aluno acaba fazendo o EJA sem a parte aí de educação profissional aí. O artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, ou seja, o EJA ali, né? O curso, quando fala curso é EJA, e exames ali é o INSEJAS, tá? Supletivos que compreenderão a Base Nacional Comum, ou seja, tem que atender a BNCC aqui, ó, do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudo de caráter regular. Aí vamos ver o parágrafo primeiro aqui, ó. Os exames a que se refere, então, esse artigo aí, ó, tá? O 38, realizar-se-ão. Primeiro aqui, ó, no nível de conclusão de ensino fundamental, que eu falei aquela hora para vocês que é dos 6 aos 14 anos, para os maiores de 15 anos. Então, vai ter o EJA aí para maiores de 15 anos, tá? Quando ele conclui aí, quando ele não concluiu, no caso aí, dos 6 aos 14 anos aí. Se ele não concluiu, aí ele vai fazer ali o EJA ali, que é para maior de 15 anos, o ensino fundamental. Aí o 2 aqui, vai falar do nível médio aqui, ó. No nível de conclusão do ensino médio, né, que é de 15 a 17 o ensino médio, aí ele não concluiu nessa idade de 15 a 17, ele tem que ter então aí 18 anos, para maior de 18 anos, então, para concluir o EJA aí no ensino médio aí, tá ok? Guarda bem essas idades aí, tá, do EJA aí, que pode cair em concurso aí, vocês tá atento aí já saber que o EJA, né, para quem vai fazer o ensino fundamental, quer ver, a pessoa acaba confundindo, né? Ensino fundamental tudinho ali e acaba errando a idade ali, colocando ali, né, 14 anos. E não é, tá? Porque a gente sabe que as bancas elas têm questões ali de pegadinha para fazer a gente errar mesmo. Então ficar bastante atento quanto a essas idades aí. Então, mapinha mental mais uma vez para reforçar aqui, ó, os exames supletivos então, né? É o EJA aí, conclusão do ensino fundamental para maiores de 15 anos e conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. Questão 63 aqui em cima do que a gente acabou de ver. Leia o caso a seguir. J tem 16 anos e não concluiu o ensino fundamental, tendo cursado somente até o quinto ano. Considerando que dispõe a LDB em relação à educação de jovens adultos, J pode, vamos ver a letra A ali, ó, realizar exame supletivo para concluir o ensino médio? Ele pode fazer isso? Não, Não, por quê? Porque ele não concluiu ainda o ensino fundamental, ele está no quinto ano ali, ó, parou no quinto ano. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Letra B. Prestar o exame supletivo para concluir a educação básica, ele pode fazer? E aí? pode, né? Não. É a educação básica. O que é educação básica mesmo? Vamos ver. Que a gente estudou lá atrás, educação básica. Educação básica é o quê? É a creche, a pré, né, o infantil, Escola, ensino creche, fundamental e educação ensino médio. infantil e ensino fundamental, médio. Então ele não pode, ó, prestar exame supletivo para concluir a educação básica, porque o ensino infantil não entra no caso aqui, ó, para fazer supletivo. E outro, ele parou na quinta série ali, ó, né, no quinto ano, no caso. Então ele não pode. A educação básica, a gente sabe que é até o ensino médio, né? Então ele não pode. Tá errada a questão B aqui, ó. Letra C. Fazer o exame supletivo para concluir o ensino fundamental. E aí? O que vocês acham? Ele pode fazer o supletivo para concluir o ensino fundamental? Pode, Isso, pode. correto. Correto, porque ele fez até o quinto e o ensino fundamental é o quê? É do primeiro ao nono. Então ele pode fazer, ó, tá? Ele pode estar correto aqui. A questão que a gente está procurando é a letra C, ó, fazer o exame supletivo para concluir o ensino fundamental.
Então ele está falando que ele quer, aqui ó, ensino fundamental tendo cursado até o quinto ano, né? Então se ele, para ele concluir o ensino fundamental, ele vai ter que fazer até o nono. Então ele pode fazer aqui, ó, tá? O supletivo para concluir o ensino fundamental. Essa é a alternativa correta aqui, a letra C. Vamos ver o que está errado na D aqui, ó. Concluir o ensino médio ao se inscrever e ser aprovado no Enem, tá certo? Ele pode fazer, concluir o ensino médio e inscrever. Não pode nem fazer o Enem. Isso, ele não pode fazer o Enem, também não pode nem fazer o ensino médio, porque ele está no quinto ano ainda. Ele tem que concluir primeiro o ensino fundamental ali até o nono ano, que é os anos finais ali, né? Então a letra C é a nossa alternativa correta aqui. Vocês viram como é que é uma questão que tem pegadinha, né? É uma questão com pegadinha. Então, se a gente não tiver atento aqui, ó, né, que é o ensino fundamental e que ele terminou o quinto ano, a gente vai colocar a letra A ou a gente vai colocar, por exemplo, a letra, pode colocar a letra B às vezes, que pode fazer pegadinha pra gente. Só que a gente sabe que a educação básica começa, né, lá na creche lá, né, e termina o ensino médio, então ele não pode, porque ele não terminou o quinto ano ainda, então tá errado, né? E a educação básica obrigatória, só para ficar bem, para a gente guardar bem, né? A obrigatória tira a creche, tá? É ensino fundamental, ensino médio ali, tá? Infantil, fundamental e médio, que é a educação básica obrigatória, tá? Então vamos lá para o parágrafo segundo. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelo educando por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Ou seja, então os conhecimentos e habilidades que ele adquiriu ali, né, por meios informais, serão aferidos também, tá? Ou seja, devem ser reconhecidos também aí mediante os exames ali. Então o IEJA ali, né, os conhecimentos e habilidades dele, fora da escola, no caso, né, adquirido ali por meios informais, serão aferidos ali e reconhecidos, tá? Mediante os exames. Tem que ter exames ali, não pode aceitar só porque ele tem conhecimento, não. Tem que ter exame para poder aferir ali esses conhecimentos aí, tá ok? Questão 64, isso aí que a gente viu. O aproveitamento de estudos e conhecimentos realizados antes do ingresso nos cursos do EJA é facultativo e deve ser regulamentado pelo sistema de ensino, tá certo? É facultativo mesmo? E aí, o que vocês acham? Não é facultativo. Isso, é obrigatório. É, Então tá errado a questão aqui, ó. é Tá? O obrigatório. EJA não é facultativo, ele é obrigatório. Para quem não concluiu o ensino na idade certa aí, ó. Tá? Guarda bem isso aí, ó. Não é facultativo, tá? Vamos lá para a educação especial. Agora a gente vai ver sobre a educação especial. A gente já viu lá no começo também, no início lá, né, das nossas aulas, mas a gente vai ver de novo aqui. É uma coisa que cai bastante, educação especial cai bastante, né, nos concursos aí. E a educação especial é uma das 8 modalidades lá, né, das modalidades que tem lá no artigo, eu não lembro se é o quarto, agora é o quinto lá que a gente viu, tá? Então, guarda bem isso aí, essa parte do artigo 58, porque cai bastante, tá? Então, o artigo 58 vai falar assim, ó, entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Vocês lembram que a gente viu isso aqui lá no começo? Depois a gente mais para frente a gente viu só sobre superdotação. Agora a gente está vendo de novo aqui os três de novo aqui. Então vamos ver aqui, ó, tá? A educação especial, ela é uma modalidade de educação, tá? É oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Por que preferencialmente? Porque ela pode ser oferecida em outras oportunidades também, que a gente vai ver já já, tá? Então, ela pode ser oferecida aqui, então aqui, ó, preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Para quem? Para quem tem aqui, então, deficiência, né? Transtornos globais e altas habilidade de superdotação, tá? Isso aqui cai bastante, ó, tá? Isso aqui cai bastante, principalmente esse mapinha mental aqui, ó. O que é o AI? Né? É a educação de educandos com deficiência, né? Transtornos globais aí, né? Do desenvolvimento e altas habilidades aí, superdotação. Isso aqui cai bastante. Guarda isso aqui, gente, ó. Tá? Se puder, decore até. Que cai em concurso aqui de montão.
Questão 65, cima do que a gente Professor, acabou qual de. que é o significado do Oi? AEI que você falou? Desculpa. O AE é assistência à educação especial. Aí tem o ED aqui, ó. Tá aqui, ó. Educandos com deficiência. O Sim. TGD, ó, é transtornos globais do desenvolvimento. O A e o H aqui é altas habilidades e o SD é superdotação. Viu? Marquei aqui. Marcou? Tá, decore isso, gente, porque Marquei. isso aqui cai de montão, tá? Então, isso aqui é educação especial, tá? E quando cair, quando falar sobre educação especial, vocês já lembram isso aqui, ó, tá? AEE, ED, TGD e HESD aqui, ó. Lembra disso aqui, tá? Que isso aqui é uma modalidade, e não esqueça que é uma modalidade, tá, gente, de educação, tá? Não é currículo, não. É uma modalidade, tá? Vamos lá para a nossa questão agora 65. De acordo com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, em seu artigo 58, que é o que a gente acabou de ver, entende-se por educação especial a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com, letra A, deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades de superdotação, tá certo? Tá. Oi? Certinho. Certinho. Então a nossa resposta é a letra A aqui, ó. Já matamos já aqui. A letra A é a resposta correta aqui. Vamos ver o que está errado nas outras, ó. Vulnerabilidade social em diferentes situações. A gente viu isso? Não, Não vimos isso no artigo 58. Transtornos de aprendizagem com deficiência. A gente não viu transtorno de aprendizagem, a gente viu transtornos globais, né? E ó, uma palavrinha pega a gente, ó. Com deficiência está certo. E transtorno global, no caso aqui está transtorno de aprendizagem, ó, né? Então, é pegadinha mesmo ali, ó. Ainda ficou faltando uma ainda que é superdotação, né? Em altas habilidades ali. Letra D, deficiência e atraso do desenvolvimento. Nada a ver, a gente não viu isso aí. Transtornos do desenvolvimento e transtornos mentais. Também não, a gente não viu nada disso. Então a letra A é a correta ali, ó. Continuando ainda, parágrafo primeiro aqui, ó. Haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado, ou seja, se tiver aluno, né, tem que ter ali uma pessoa apenas quando precisar, tá? Esse apoio especializado aí, na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial, tá? O parágrafo segundo aqui vai explicar melhor para a gente como é quem que pode, no caso. Ó, isso aqui é uma coisa que cai também em concurso, fica atento, tá? Que é pegadinha também, ó. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviço especializado. São três aqui, ó, do atendimento educacional aqui, ó, tá? Em classes, né, escolas ou serviço especializado, sempre que em função das condições específicas do aluno não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Ou seja, não foi possível na sala regular. Um exemplo, um exemplo, a professora está no quarto B ali, por exemplo. Está dando aula no quarto ano B. E aí naquela sala chegou um aluno, né, com necessidades especiais ali e ele não conseguiu ali se integrar ali naquela sala ali. Não teve jeito, porque o transtorno dele é bem complicado, não teve o como trabalhar com ele ali. E aí o que que pode fazer? Pode dar um atendimento, tá, educacional especializado para ele em classe, porque a escola ela pode formar uma classe só com crianças assim, tá? Primeiro, então, tem que ser em classe, tá? Dentro da própria escola, tá bom? Dentro da própria escola. E aí, em escolas específicas, porque tem escolas específicas também, tá? Tipo, por exemplo, a PAI é uma escola específica, né? E quando não for possível a integração nas classes comuns, tá? E aí vai para o serviço especializado, tá? Desculpa, a PAI não é uma escola especializada, é o serviço especializado que é a PAI, tá? Daí as escolas aqui, tem escola que já tem profissionais todo ali dentro dela preparado para cada, né, situação diferente de deficiência, né? Daí tem fono, tem psicopedagogo, tem neuro, tem tudo ali dentro. Algumas escolas assim.
E aí, no caso de serviço especializado, no caso daí seria a APAE. A APAE, por exemplo, é totalmente especializada, né, para lidar com situações assim, tá? Então fica bem claro para a gente que, ó, atendimento educacional especializado, então, tá? Quando não for, né, possível ir na sala regular aí, né, que primeiro tem que ser em classes, né, dentro da própria escola, e aí quando não puder, aí tem que ser em escola específica, que tenha todo o aparato, né, para poder atender o alunado. E no caso, se não for possível aí na integração na classe comum, e aí serviço especializado, tá? A oferta aqui, ó, no parágrafo terceiro aqui. A oferta da educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil. Ou seja, então, aonde começa, né, a educação especial? Lá na educação infantil, tá? E estende-se ao longo da vida aí, tá ok? A educação infantil a gente sabe que é creche, pré-escola. Então começa lá na creche, lá do 0 ano lá, ó, tá? Observado o inciso terceiro do artigo 4º, que a gente viu lá atrás lá, tá? E o parágrafo também único do artigo 60 aí. Então a educação especial aí, só para lembrar nosso mapinha mental ali, ó, tem início na educação infantil, que é de 0 a 4 anos na educação infantil, né? E estende-se aí então ao longo da vida aí, ó, tá? Ao longo da vida. Aí lá na questão do concurso vai vir ao longo da educação básica, ao longo do ensino médio, tá errado. A educação especial é ao longo da vida. Guarda isso aí, tá, gente? Ao longo da vida. Porque eles são loucos para pegar a gente nessas pegadinhas de ao longo da vida, ao longo da educação especial, né, da educação de ensino médio, né? Vamos ver aqui, ó, questão 66 sobre o artigo 58 que a gente viu. Leia o texto abaixo que trata a educação especial 9.596/96 LDB. A lei do artigo 58, que a gente viu agora há pouco em seu parágrafo terceiro, prevê que a oferta da educação especial tem início na educação infantil e estende-se ao longo do ensino fundamental, tá certo? Não. Não, tá errado. A gente acabou de ver ali, né? Então não é ao longo do ensino fundamental. Tem início na educação infantil e estende-se até o ensino médio? Também não. Também não. Tem início na educação infantil e se estende ao longo da vida? Tá correto. Isso, correto. Essa é a alternativa correta, tá, gente? Então começa na educação infantil ali, a educação especial, e ao longo da vida, aí, estende ao longo da vida. A letra D. Tem início na educação infantil e estende-se até o ensino profissional. Errado. Tem início a educação infantil e estende-se até o início do ensino superior. Letra E. Errado também. Então a letra C é a letra correta aí, ó. Vamos lá para o artigo 59 agora. É, Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Ou seja, esse público aí vai ter então aí, ó, currículos, tá? Próprio aí, métodos, técnicas, recursos educativos aí no caso, e organização específica para atender às suas necessidades, tá? Então eles têm que ter, ó, currículo, método, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades, tá? Então, primeiro inciso aí, ó, do que o ensino público tem que assegurar para eles aí, ó. Segundo, terminalidade específica, tá? Ou seja, a educação no ensino fundamental termina, né, aos são 9 anos de ensino fundamental, certo? Termina aos 14 anos ali. Para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, no caso aí, essa pessoa, né, tem uma deficiência lá, tem que ter uma terminidade específica para eles, no caso, né, um exemplo que ele está no 7º ano e por causa das características dele ali, né, ele não consegue mais aprender. Você não vai mais, não adianta você levar ele para o oitavo, não, que ele não vai mais aprender. Ele parou ali. Então, aí o que acontece? Tem que emitir um diploma para ele, tá? De conclusão do ensino fundamental para ele, mesmo que ele terminou ali no 7º ano ali, tá? Isso que a LDB fala. Então tem que ter uma terminalidade específica ali para aqueles que não puderem atingir o nível de conclusão aí do ensino fundamental aí. Que o ensino fundamental vai até o 9º ano, que é até os 14 anos. Mas daí ele tem 12 anos ali
e chegou no sétimo ano não consegue mais aprender, por causa das características dele ali, né, da dificuldade dele. Então pode-se emitir para ele ali um certificado de conclusão do ensino fundamental, tá? Da mesma forma, pode acelerar também para concluir em menor tempo o programa escolar para o superdotado. Então, por exemplo, um aluno está no sétimo ano, mas ele é superdotado, ele já sabe tudo que você vai dar para ele no oitavo ano, nono ano. Então não adianta você querer mandar ele para o oitavo, nono ano que vai atrasar ele, né? Porque ele já aprendeu tudo. Então a LDB dá também assegura assegura isso para ele também, né? De concluir ali então em menor tempo. Então vai emitir para ele ali um certificado de conclusão do ensino fundamental, né? Com 12 anos ali, por exemplo, né? Porque tem superdotação. A gente sabe que existe hoje, né? Pessoas aí que terminou faculdade com 18 anos de medicina, né? São pessoas superdotadas. Então, tem esses casos aí, são bem assim casos bem peculiares, mas tem, né? Terceiro, professores com especialização adequada em nível médio ou superior. Gente, esse terceiro aqui, ó, esse inciso terceiro cai bastante. Já vi em várias provas de várias bancas esse terceiro aqui, ó, tá? Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Ou seja, se for só para atendimento de especializar de AEE, né, no caso, aí pode, no caso ali, né, a pessoa ter o ensino médio, tá? Ou o ensino superior. Se ele tem o ensino médio ali, tá? Então ele pode ali, então, tá trabalhando com aquela criança, né, que tem uma deficiência ali, tá? Então ele tem que ter pelo menos o nível médio e o nível superior com especialização para o AEE, tá? Ele tem que ter um curso ali, fez um curso ali de 180 horas, de, sei lá, 250 horas de AEE ali, de especialização ali para deficiência ali. Então ele tem esse curso aí, tem o ensino médio, tem esse curso, ele pode, né, trabalhar na área aí, tá? Ou com nível superior também, tá? Aí no caso aqui, aí fala aqui, ó, para professores para trabalhar na sala de ensino regular, tá? Daí ele tem que estar capacitado aqui, ó. Tem que ter integração desses educandos na classe comum. Aí, por exemplo, o aluno vai para a sala comum, né? Um aluno, no caso, com deficiência, ele vai para a sala comum. Quem pode dar aula para ele e trabalhar com ele, daí tem que ser um professor capacitado, tá? Um professor que tem o ensino superior ali e que tenha capacitação ali, tá? E agora, para atender no nível médio, por exemplo, né, só lá dentro de uma sala de AE, aí pode, no caso, a pessoa ter um nível médio ali. Ficou claro, gente? Isso aqui deu para entender? Ficou bem claro para vocês? Essa parte aqui de quem pode atender o AE e quem pode atender dentro da sala com de regular? Pronto, Sim? Então vamos lá. já Ques- entendi, sim. É que eu Oi? estava lendo de novo para ver se eu tinha entendido. Eu estava lendo de novo para ver se eu tinha entendido. Ah, sim, ó. Então, para trabalhar numa sala de AE dentro da escola, por exemplo, a escola tem uma sala só de AE, tá? Aí, para quem pode trabalhar dentro daquela sala de AE? Uma pessoa que tem um nível médio, mas ele tem um curso especializado ali para AE. Ou que ele tem um nível superior também, para trabalhar dentro da sala de AE. Agora, para trabalhar dentro da sala regular, normal, uma sala normal mesmo ali, tá? Ele tem que ter ali, tem que ser um professor, né? De ensino regular, capacitado, com integração desses educandos na classe comum, tá? Ele tem que ter superior para trabalhar dentro da sala comum. Agora, dentro da sala de AE, não, daí ele pode ter ali só o ensino médio, mas tem que ter um curso de especialização de AE ali. Deu para entender melhor agora? Eu para entender melhor. Tá? Então, vamos lá para o inciso quarto aqui, ó, continuando, tá? É, educação para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de exerção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais. A gente sabe que tem alguns órgãos oficiais que colocam, né, pessoas com deficiências, né, eh, dependendo dos órgãos, aí tem até vagas hoje para pessoas com deficiência, né? Então tem essa articulação com os órgãos oficiais aí, né, que colocam vaga, já garante vaga para eles serem inseridos, né, no mercado de trabalho. Então, afim bem aqui como aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora,
tá? Então é oferecida oportunidade para eles aí no mercado de trabalho, para as pessoas com deficiência também, tá? Quinto, acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares. Lembra que a gente viu sobre os programas suplementares lá no começo, lá, não lembro o artigo, mas foi no comecinho das aulas que a gente viu lá sobre os programas sociais suplementares. Vocês lembram quais são os programas sociais aí suplementares? Vocês lembram? Alguém lembra? Alguém lembra? Vamos lá, para relembrar. Programas sociais suplementares, gente, tem até aquela sigla que eu coloquei lá, MATA, lembra? Qual que é a sigla MATA? Que é o M de material didático, né? Então, programas suplementares são o quê? Material didático, tá? Alimentação, tá? É, alimentação, transporte e acesso à saúde, tá? Então, esses aí são programas suplementares aí, ó, tá? Então, quando falar programas suplementares em concurso, ó, você já lembra aí, tá? De material didático, alimentação, transporte e acesso à saúde. Esses são os programas sociais aí suplementares aí, tá ok? Vamos lá, questão 67 aqui, ó. Questão 67. De acordo com o artigo 59, que a gente viu agora há pouco, da LDB, os sistemas de ensino assegurarão aos educando com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e alta habilidade ou superdotação. 1. Currículo, método, técnicas, recursos educativos e organização específica para entender as suas necessidades, tá certo? Tá. Isso, tá certinho, tá lá no inciso primeiro. 2. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o programa de escolar para os superdotados, tá certo? Ah, Certinho, gente. Nós vimos lá. Pode terminar antes para quem tem, né, muita dificuldade, pode também terminar antes para quem tem superdotação. Correto. Então, o 1 e o 2 está certo. 3. Professores com especialização adequada, exclusivamente em nível superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular, capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns, tá certo? também tá. Isso, certinho. Tá lá no inciso terceiro também, tá? O inciso terceiro fala bem claro lá. O quarto aqui, ó. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares, disponível para respectivo nível de ensino regular, tá certo? E aí, eles têm acesso aos Ah, programas sociais suplementares? tá sim, é aqui no quinto. No Tá sim, quinto. tá certinho. Isso, no quinto fala ali, ó, no inciso quinto fala bem claro ali, tá? Que eles têm também ali acesso igualitário aos benefícios aí, tá? E programas sociais aí suplementares disponíveis aos respectivo nível de ensino regular. Correto. Então, todas estão certas. A alternativa correta é a letra A, tá? Um, 2, 3 e 4 estão corretas aí, ó. A alternativa A ali está correta ali. Vamos lá. Agora a gente vai falar também sobre a educação bilíngue de surdos aqui, que é algo que cai bastante também em concurso, tá? Vamos lá ficar bem atento também isso aí que cai em concurso, ó. Então a educação bilíngue de surdos aqui, ela é uma modalidade também específica, tá? Ela é a mais nova das modalidades lá daquelas 8 que a gente colocou lá, ela é a mais nova, tá? Só para lembrar vocês. Entende-se então que por educação bilíngue de surdos para os efeitos dessa lei a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, a Libras, tá? Então fica bem claro aí, ó, que é aqui então oferecida para eles aqui em língua brasileira de sinais, tá? A Libras. Que às vezes pode vir outra coisa escrita no lugar de língua brasileira lá, né, de outra palavra, troca lá e acaba errando aí. Então é língua brasileira de sinais, tá? Ou Libras como primeira língua, tá? Então a primeira língua para eles é a Libras. E o português escrito, que é a segunda língua aí, tá? Às vezes vem invertido lá no concurso lá para você, ó, primeira língua português escrito.
e a segunda Libras. Está errado, tá? A primeira é Libras, segundo português escrito, tá? Em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva, sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outra deficiência associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdo. Então, por exemplo, o EJA tá fora, desculpa, o EJA não. Esta habilidade aqui, essa modalidade aqui, ela tá fora do AE, tá, gente? Ela não entra no AE lá, ó, tá? Só para deixar bem claro para vocês. Ah, mas não é deficiência? Não, o surdo e mudo que não é deficiência, tá? Não é tido como deficiência. Então é uma modalidade nova que não entra no AEE, tá? A educação bilíngue de surdo, então, aqui, ó, para nós entender aqui no nosso mapa mental aqui, ó, é uma modalidade de educação escolar, tá? É a mais nova, inclusive, aí, tá? Ela é oferecida, né, em Libras, primeira língua aí, e a segunda língua aí, português escrito, tá? Bem claro aí pra gente aí, ó, no mapinha mental, pra gente ficar, entender, ó, para guardar, tá? Então, a educação bilíngue aí, de surdos, é uma modalidade de educação escolar aí, que é a mais nova delas aí. E é a primeira, aí, então, língua aí é Libras e a segunda português escrito. Parágrafo primeiro ali, ó. Haverá, quando necessário, serviço de apoio educacional especializado. Então, quando necessário, então, tem que ter esse apoio educacional especializado com o atendimento educacional especializado bilíngue, tá? Ou seja, tem que saber línguas aí, então, ó, para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos. Haverá, quando necessário, então, serviço de apoio educacional especializado, tá? Aqui para atender então às especificidades linguísticas dos estudantes surdos aí, ó, no nosso mapinha mental, aí, ó, tá? E aí no parágrafo 2 aqui vem um entendimento melhor para a gente, aqui, ó, quem que pode, tá? Então a oferta de educação bilíngue de surdo terá início aí, ó, do zero, tá? 0 ano aí na educação infantil e se estenderá ao longo da vida também, tá? Igual aí lá, ó. Começa na creche ali do 0 ano e vai ao longo da vida aí, tá? Guarda isso aí também, certo? Então, mapinha mental, olha, ó. Oferta, né, de educação bilíngue aí, ó, para surdos aí, terá início ao 0 ano na educação infantil e será atendido aí até ao longo da vida, certo? Questão 68, cima do que a gente acabou de ver. A inclusão do ensino bilíngue para surdos foi aprovada em 2021 pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, LDBEM, Lei 9394/96, em consonância com essa lei. A oferta da educação bilíngue de surdos terá início quando? Vamos lá, as alternativas aí, ó. Letra A, na educação básica e estenderá até o ensino superior, tá certo? Não, Isso, tá errado. B, na educação básica, técnica e tecnológica e no ensino superior? também não. Também não. Letra Era C, zero, é que na não. educação infantil ao 0 ano e se estenderá ao longo da vida? Isso, Correto, essa é a alternativa correta aí, ó. E letra D, no ensino médio se estenderá ao longo da vida. Tá errado, não é no ensino médio, é na educação infantil. Tá? Então a letra C, aí, ó. Parágrafo terceiro aqui, ó. Fala assim: o disposto no caput deste artigo será efetivado sem prejuízo das prerrogativas de matrículas em escolas e classes regulares. Ou seja, então eles vão ter que fazer matrícula em escolas normais aí, tá? E classes regulares normalmente aí, tá? De acordo com o que decidir o estudante ou o que couber aos seus pais ou responsável aí. E das garantias previstas na Lei 3.146, de 6 de julho de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que inclui para os surdos oralizados o acesso a tecnologias assistivas. Ou seja, então vai ser oferecido para eles aí na rede regular de ensino, tá? E eles vão ter direito também ao acesso aí de tecnologias assistivas aí, tá ok? Então, por exemplo, o cego lá, ele vai ter aqueles materiais lá em braille, né? Porque para ele poder entender, para poder aprender lá, né? O braille lá. Eu não sei se vocês já tiveram curso de braille. Eu tive curso de braille uma vez até desistir. É muito difícil, gente. Olha, tem que dar os parabéns para quem aprende braille, porque é difícil, viu?
né? Tem uma tábua lá de braille lá. Nossa, era muito difícil. A gente tinha que fazer atividade furando lá, os negócios lá. É muito complicado. Então, olha, é bem difícil mesmo. Então, e detalhe, para ser professor, né, de surdo e no caso aqui cego também, tá? Tem que ter o ensino superior. A gente vai ver já já aqui, ó. Então, questão aqui, ó, 69. A Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes básicas da educação nacional, a LDB, tem como princípio um respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdo-cegas e com deficiência auditiva. O acesso às tecnologias assistivas deve ser disponibilizado aos optantes da modalidade, caso deseje, tá certo? É caso eles desejem mesmo? Tá dando para ver as alternativas. Desculpa, gente. Nossa, eu nem vi aqui, ó. E aí? Então, ó, a pergunta de novo aqui, ó. A lei, né, 9.394 estabelece diretrizes básicas da educação nacional da LDB, ó. Tem como princípio o respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdos, surdo-cegas e com deficiência auditiva. O acesso às tecnologias assistivas deve ser disponibilizado aos optantes da modalidade, caso desejem. No caso aí, essas tecnologias aí devem ser disponibilizadas aos optantes na modalidade, caso eles desejem. Tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Caso desejem, caso é necessidade, né? Isso, é necessidade. Então, não, tá errado ali, ó. Acesso às tecnologias assistidas, ó, que Isso. incluem, né? Uhum. Então, tá errada a questão aqui, tá? Tem que ter lá, ó, tá? Essas tecnologias, né? Caso eles optem, não, tá? Artigo 60b aqui, ó. Além do disposto no artigo 59 da lei, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos surdos, surdos cegos com deficiência auditiva, sinalizantes surdo com altas habilidades ou superdotação ou com outra deficiência associada, materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequada em nível superior, ou seja, então para dar aula, né, ou para atender às necessidades desse público específico e dessa modalidade, tem que ser professor bilíngue com formação e especialização adequada em nível superior, tá? Então cuidado isso aí, que a hora que cair na prova aí, ó, tem que ter nível superior, tem que ser bilíngue aí o professor no caso, tá? Com especialização adequada então, tá ok? Mapinha mental aqui, ó, para facilitar para a gente decorar. Então, o sistema de ensino assegurarão aí, ó, aos alunos, tá, da modalidade bilíngue de surdos, tá, é, materiais didáticos aí, tá, e professores bilíngues com formação e especialização adequada em nível superior, tá? Então, né, no caso aqui, esse público não entra no AE lá, só para lembrar mais uma vez aí, tá bom? Vamos lá. Parágrafo único aqui, para a gente continuar aqui. Tá acabando a nossa aula aqui, vamos lá. Parágrafo único aí, ó. Nos processos de contratação e de avaliação periódica dos professores, a que se refere o caput deste artigo, serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas. Ou seja, então, para contratar, né, e fazer a avaliação periódica desses professores que vão estar, né, assistindo esses alunos com deficiência aí, nesses casos, tá? Tem que ouvir, então, que ó, as entidades representativas das pessoas surdas aí, tá ok? Então, aquelas pessoas que fazem parte da comunidade deles ali vão ser ouvidas ali, tá ok? Questão 70 aqui, ó. Consta na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a LDB, 1996, a inclusão do capítulo 5º, a Lei 14.191/2021, que versa a respeito da educação bilíngue de surdos com base no referido capítulo. Analise agora as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então vamos ver qual delas é correta aí, ó, tá? Primeiro aqui, ó, entende-se por educação bilíngue de surdos a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, como primeira língua e em português escrito como segunda língua em escolas bilíngues de surdo, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos para educandos surdos, surdos cegos com deficiência auditiva, sinalizantes, surdo com altas habilidades ou superdotação ou
outras deficiências associadas optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Tá correto? Primeira? Correto. Isso, corretíssimo. A 2. Haverá, quando necessário, serviço de apoio educacional especializado, como o atendimento educacional especializado bilíngue para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos, tá certo? Tá certo também. Vocês acham que tá certo? Vamos lá, ó. Haverá, É o quando artigo, é o necessário. primeiro, né? Oi? É o parágrafo primeiro, esse aí, não é? Haverá quando necessário. Isso mesmo, olha lá, ó. Haverá, quando necessário, serviço de apoio educacional especializado, como o atendimento educacional especializado, ó, tá? Olha lá, ó. Como aqui, ó, haverá necessário serviço de apoio educacional especializado, como o atendimento educacional especializado bilíngue para atender, tá, as especificidades linguísticas dos estudantes, ó, surdos. Corretíssimo, tá? 1 e 2 aí, certa. Vamos ver agora a outra 3 aqui, ó. É facultativo ao sistema de ensino assegurar aos educandos surdos materiais didáticos e professores bilíngues formação e especialização adequada em nível superior. Tá certo? É facultativo mesmo? Não, é obrigatório, não é? É obrigatório. Então tá errado aí, ó. Tá? É obrigatório. Não é facultativo, gente. Tá? É obrigatório. 4. Nos processos de contratação de avaliação periódica aí dos professores serão ouvidas quando o Ministério Público exigir as entidades representativas, pessoas surdas da sociedade civil, tá certo? E aí, vocês acham que tá certo? É quando necessário mesmo? E tem que ouvir o Ministério Público exigir? É quando o Ministério Público exigir? Não, Não, não é quando o Ministério Público exigir, não. Tá aqui no parágrafo único aqui, ó. Em cima da questão aqui, ó. Aqui, ó. Nos processos de contratação ali, ó, de avaliação periódica dos professores, tá vendo? A que serão, olha lá, ó, a que se refere o caput do artigo, serão ouvidas a entidade representativa, ó, tá? E não quando o Ministério Público exigir, tá errado, tá? Então é as entidades ali que vai ser ouvidas, não é quando o Ministério Público exigir, não. Tem que ouvir eles, tá? Então tá errado aí. A questão certa, então, é a 1 e a 2, tá? Letra D. Letra D aqui, ó. Só a 1 e a 2 está certo. A 3 está errado e a quarta está errada. A 3 está errado por quê? Porque não é facultativo. Aqui está escrito facultativo na 3, está errado. E a 4 aqui está falando do Ministério Público exigir, tá? Não é quando o Ministério Público exigir. Tá bem claro lá, ó, que quando for fazer a avaliação, né, periódica ali, ou contratação, serão ouvidas as entidades representativas ali. Elas têm que ser ouvidas, tá bom? Gente, chegou o fim da nossa aula aqui, tá?